Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Paridas e Julgadas, o Tribunal da Mulher na Internet. Aqui, quem vos fala, Rafael Paiva, e ao meu lado, ela, minha co-host, advogada familista, Vanessa Paiva. Oi, gente, bem-vindos, bem-vindas novamente. Mais um episódio, dessa vez tá babado de novo. Porque sempre que a gente fala de maternidade, é engraçado. Se a gente parar para pensar, os melhores filmes normalmente embasam sobre maternidade. E aqui, comigo, ao meu lado, para ser entrevistada, à minha frente, na verdade, ela que é exuberante de tão linda, tem uma maternidade muito ativa, é uma mãezona, foi mãe muito jovem, continua jovem, isso que é o bom, né, Bia? Beatriz Monteiro. Oi, Bia, seja bem-vinda. Boa. Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu vim aqui para contar tudo sobre a minha história e para outras mães se identificarem também, porque é uma coisa bem típica, né? É Bacana. babado, né? Bom, Bia, seja muito bem-vinda, então. Obrigada. Vamos começar esse papo, é um bate-papo. E eu quero que você fale um pouco sobre você, o que você faz hoje, qual que é a sua profissão. Você é mãe do Theo, né? Uhum. Quantos anos tem o Theo? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu tenho o Theo, ele tem 7 anos. Atualmente eu trabalho como autônoma, né? Já tentei outras vezes trabalhar como CLT na vida, mas não deu muito certo, porque a minha prioridade sempre vai ser meu filho. Então, questão de saúde, questão de prioridade, de estar presente em uma situação ou outra, com o CLT eu nunca conseguia conciliar. Então, eu abri mão disso e resolvi trabalhar como autônoma, aí fazendo uns freelance. Legal. Ô, Bia, fala um pouquinho da sua história aqui. Eu conheci a Bia, ela trabalhava já numa academia. E a gente se conheceu lá, fazia academia. Ela fazia também, mas eu conheci mais ela na recepção. Sempre muito simpática, muito, né, com uma desenvoltura muito, muito ativa. E aí, a Bia, aquela Bia lá, antes de ter o Theo, como que era você imaginava que você ia ser mãe jovem? Isso estava nos seus planos? Você fazia faculdade? Como que era a sua vida naquela época? Então, naquela época, eu acho que eu tava, assim, no meu auge, né, da juventude. Eu tinha mais ou menos uns 20, 19 anos. E naquela época eu não tinha, assim, pretensão de nada. Eu trabalhava já como modelo, trabalhava também ali na recepção da academia. E fazia academia, tinha o tempo todo livre pra mim. Nunca passou pela minha cabeça ser mãe jovem. Eu sempre tive a ideia de que eu queria ser mãe, mas que primeiro eu casasse, tivesse aquela coisa tradicional de família e tudo. E aí, quando foi em 2018, veio o Theo. E aí, é uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo, né? Que a maternidade, ela me salvou. Porque depois que o Theo chegou, foi onde as coisas realmente começaram a acontecer. E se hoje eu não tivesse o Theo, às vezes eu fico me perguntando, como que seria a minha vida hoje? Eu provavelmente teria, talvez, me perdido, talvez estaria vivendo uma vida muito fútil, não teria tantos propósitos e talvez vontade de vencer na vida como eu tenho por conta do Theo. O Theo, ele foi planejado? Não. Então, como que aconteceu? Me conta. Você conheceu o pai do Theo? Onde que você conheceu? Como que foi? Então, o genitor do Theo, eu conheci ele nas redes sociais, né? Isso acho que já foi um grande erro. A gente começou a se conhecer e tudo. E aí, eu acabei engravidando do Theo, né? Foi algo, assim, um susto, na verdade, né? Porque eu não esperava. E aí, quando eu vi aquele teste positivo do Theo, gente, eu chorava. Eu senti literalmente a minha alma saindo do corpo. Eu senti meu espírito flutuando. Porque a gente não espera, né? De repente, tipo, eu vou fazer um teste só por desencargo. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, gente, não é possível. Não é possível. Mas você fez o teste porque você tava já suspeitando. Na verdade, eu já sentia. É uma coisa muito doida, né? Porque as mães, elas sentem. Então, apesar de não estar ali, assim, num atraso super... Eu já sentia que eu tava. E aí, eu falei, vou fazer. E aí, quando eu fiz, meu mundo desabou. Naquele momento, eu pensei, gente, minha vida acabou. Mas A quanto tempo Beatriz você tava morreu. com o pai do Theo? A gente estava junto aproximadamente 1 ano. Namorando junto. Namorando, não. Morando junto, não. Só Namorando. namorando. E como é que foi essa notícia pra ele? Como é que você contou? Qual foi a reação dele?
Olha, ele ficou super feliz, né? Porque eu acho que é meio que típico que o sonho dele era ser pai, né? A gente vê por aí muitos pais realizando o sonho e, né? Então, assim, o sonho dele era ser pai, e ele ficou muito feliz, né, com a notícia. Ele chorava de felicidade de um lado e eu chorava de desespero do outro, querendo matar ele, né? E a gente foi seguindo, assim, acho que juntos até o segundo mês de gestação. Ah, mentira. É. Até o segundo O mês. sonho dele acabou com 2 meses de Gente, gestação. deixa eu falar. O nosso sonho, nós mulheres também, é ser pai. Porque é muito bom ser pai. Ser pai é fácil. É. Ser pai é isso, né? Com 2 meses eu posso deixar a mulher, os hormônios estão ali por conta dela, o corpo é dela, né? A responsabilidade é dela. Com 2 meses, vocês se separaram. Sim. Na verdade, foi onde ele começou a mostrar um outro lado dele, né? Que eu não conhecia até então. E aí foi onde começou a surgir todo o meu pesadelo da gestação. Mas vocês namoravam 1 ano antes. A gente namorou por 1 ano, né? E aí, quando eu descobri a gestação, tudo mudou. Parece que ele virou uma chavinha. Você não percebeu nada? Porque é engraçado isso. Muitas mulheres relatam. Depois que eu engravidei, tipo, tudo mudou. O que mudou nessa relação que você não percebeu durante 1 ano que você estava com ele? Olha, o que ele falava pra mim, na época, pela mudança dele, é que ele tinha a sensação de que ele precisava aproveitar a vida e curtir a vida o máximo que ele pudesse antes do filho nascer. Porque pra ele, a vida já encerraria também a partir do momento que nascesse. E pra mim, eu já tinha encerrado ali, né? A minha vida. Mas, na verdade, mal sabia eu que tava realmente começando, né? Então, pra ele, assim, eu preciso curtir a vida, eu preciso aproveitar o máximo, eu preciso viver. E aí foi aonde ele enlouqueceu. Ele começou a querer viver. Começou a sair escondido, eram várias traições, eram várias mentiras. Era, assim, muita coisa que durante todo esse tempo que eu tava junto com ele, né, eu nunca tinha visto. Então, pra mim, descobrir tudo aquilo na gestação foi, assim, uma coisa muito traumatizante, né? Eu fiquei, assim, muito mal, né? Muito chocada, mesmo porque eu já era muito nova, então eu já tinha aquela vergonha de ser uma mãe nova. Eu não queria que as pessoas soubessem da minha gestação, porque pra mim era totalmente vergonhoso uma menina nova, sem casar, sem faculdade, sem nada, estar grávida. Então, pra mim, assim, eu proibi as pessoas de contarem. Na empresa que eu trabalhava, inclusive, ninguém podia saber antes de eu completar os 4 meses. Porque eu tinha vergonha. Eu só queria que as pessoas soubessem quando a barriga começasse a crescer. E aí, eu fiquei muito mal, perdi muito peso, né? A gente passa um pouco de mal na gestação, mas eu também fiquei, assim, muito pra baixo. E aí, eu acabei emagrecendo muito na Sumiu gestação. das redes sociais. Sumi das redes sociais. Gente, pra mim foi um baque, assim, muito tremendo, Não né? foi uma gravidez que você sonhou. Assim, toda mulher que fica grávida e planeja, apresenta, né, pra todo mundo. Você sumiu. Eu sumi. E aí, eu acho que pra mim, o pior foi porque eu vi que meu corpo estava sofrendo as mudanças. E eu via o pai do meu filho curtindo a vida, aproveitando, saindo com outras pessoas. E eu não tinha essa mesma liberdade. Eu era nova, antes de conhecer ele, eu vivia tudo isso, né? Eu saía, curtia, aproveitava. E naquele momento, eu não podia mais viver aquilo. Eu me sentia presa, sabe? Porque eu tinha um bebê. Presa ao seu corpo. E assim, apesar de tudo isso de ruim, eu senti um amor gigantesco. Eu só queria proteger e queria que ele ficasse bem. Mas, ao mesmo tempo, eu tava vivendo um grande pesadelo. Porque eu acabei conhecendo a pessoa que tava comigo, depois da gestação. E, assim, eu via essa pessoa vivendo, curtindo, aproveitando a vida, fazendo tudo que queria, que tinha direito. E eu não tinha esse mesmo direito. Mas tinha planos de casar, de ter uma família, vocês? Não. Depois da gravidez, né? Eu não sei se ele tinha esse plano. Eu acho que, por conta de muita coisa que ele fez, ele também não tinha esse plano, né? Eu já tinha certeza absoluta de que ele não seria a pessoa que eu ia casar e que eu ia ficar junto na vida. Então, a gente acabou mantendo, assim, o relacionamento mais por eu aceitar as coisas e, assim, acabar tapando um pouco da vergonha que eu tinha da maternidade, né? De ficar com o pai do meu filho, né? A qualquer custo,
para as pessoas verem que é uma família e tudo. Mas, na verdade, eu tava, assim, totalmente infeliz, né? E apesar de que, ao mesmo tempo, eu queria que tudo aquilo fosse diferente, então a gente acaba se enganando e perdoando, acreditando de que as coisas vão ser diferentes dali pra frente. E foi assim por várias e várias vezes. Várias e várias vezes que você diz é que você tentou dar uma chance para essa família que você formou. Isso, foi a vez que eu tentava ter a família. Eu queria que fosse uma família, que meu filho tivesse um pai ali presente. E, ao mesmo tempo, não dava certo. Dava um mês, a gente acabava discutindo, brigava. E aí eu descobria outra traição. Aí eu perdoava, a gente voltava. Aí daqui... Era um ciclo, assim, vicioso, que ia se repetindo muitas e muitas vezes. Até que chegou um ponto que eu falei, gente, não dá. Eu não quero meu filho crescendo com esse tipo de exemplo. Do pai que tem esses tipos de atitude, né? E até mesmo pelas brigas, né? Acho que eu cresci, infelizmente, né? Com muita briga dos meus pais. Era muito... Era uma guerra dentro de casa. Pra mim, era estranho ver os meus pais se dando bem. Porque, pra mim, o comum era meus pais estarem brigando o tempo todo. Sem se falar. Então, eu não queria que meu filho jamais crescesse num ambiente desse, né? E aí, foi aonde eu já decidi que aquilo não era o que eu queria pra minha vida há muito tempo. E eu decidi sair da relação. E uma coisa também que eu pensava muito durante o meu processo de gestação e também uma coisa que me forçava a ficar com ele ainda, né? Por conta do Theo e tudo do meu filho, é que eu achava que, agora eu sou mãe e ninguém vai querer uma mãe solteira. Que cara vai se interessar por uma mãe solteira? Ninguém vai querer. Então, isso fazia com que eu acreditasse cada vez mais. E ele repetia muito essas coisas pra mim, né? Eram, assim, coisas de que eu não ia conseguir arrumar ninguém, que eu não era uma pessoa boa, que eu era uma pessoa muito ruim, né? Ele falava, assim, muitas coisas negativas a meu respeito. E eu acabava acreditando nisso. Então, eu ficava, gente, eu tenho que ficar com ele. Porque se eu não ficar com ele, nenhum outro cara vai me querer. Ele te falava isso? Me falava isso. E então eu acreditava naquilo e mais a questão dos meus pensamentos. E aí foi aonde eu cometi o erro de ficar no relacionamento por mais tempo do que eu deveria. Ficar junto, mas não morar junto. A gente chegou uma época a morar junto por alguns meses. Mas chegou uma hora que ficou insustentável. Porque eu sentia um alívio quando ele não estava em casa. Eu estava em casa e pra mim um momento de paz e alívio é quando tava só eu e meu filho. Por quê? Porque a gente já não tinha um bom convívio, sabe? A gente já não tinha... Pelo menos da minha parte, eu já não tinha mais aquele sentimento. Eu já não tinha admiração. Eu não sentia nada, né? Por essa pessoa. Ele era completamente indiferente pra mim. Então, se eu descobrisse, talvez, mais uma traição... Se ele tivesse uma amante, pra mim, eu não tava nem aí. Então, pra mim, meu momento de paz era quando ele não estava em casa. Quando ele estava em casa, era onde eu começava a ter crise de ansiedade, eu já ficava um pouco agoniada. E foi aonde eu realmente tive certeza de que aquele relacionamento não era pra mim. Enquanto isso, você tentou... Engraçado, duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, que é uma menina jovem, que quando teve o filho era muito jovem, sentindo todo um fardo por estar grávida. Sim. Né? Que é... Muitas mulheres relatam exatamente isso. Eu tinha vergonha... Eu não estava no meu estado civil que eu queria. Então, todo mundo sonha o quê? Vou fazer uma faculdade, vou ter uma independência financeira, conhecer uma pessoa legal, conhecer o mundo, casar, ter minha casa, né? Curtir meu casamento, depois vem os filhos. Às vezes, a vida atravessa esses sonhos, né? Esse sonho não, porque nem todo mundo tem esse sonho exatamente. Mas esse seria o curso normal da vida. E quando vem com muito peso para a mulher, porque para o homem... não muda uma vírgula na vida do homem. Por isso que o sonho de todo homem é ser pai. Porque ser pai é isso. Claro, se o pai quer ser participativo, ele pega metade desse fardo e leva com ele. Mas isso o homem que entende que o corpo da mulher que está mudando, que é a vida da mulher que está mudando e que vai ficar como se fosse uma mácula, assim, de ela é mãe solteira, ela é mãe solo. Né? Porque a mãe solteira é o estado civil, a mãe solo é aquela que cria solo o filho. Você é uma mãe solteira ou você é uma mãe solo? Eu acho que eu sou uma mãe
Eu não diria nenhuma mãe solo e nem solteira, né? Porque de todo o medo e terror que eu tinha de achar que ninguém ia querer ficar comigo. Eu também, depois que eu saí desse relacionamento, eu já não tinha nem a pretensão de estar com alguém. Pra mim, era só eu e meu filho, era o meu objetivo. Até que eu encontrei o meu namorado, que eu tô hoje. Peraí. Então, ela é mãe, ninguém vai querer ela. E, de repente, ela encontrou um namorado. Que é maravilhoso. É uma pessoa, assim, que eu não na verdade, pra mim, era impossível achar, né, alguém que me quisesse com filho. E não só me quis, como também ele assume o papel, né, a responsabilidade de ser pai, sem substituir, claro, né, a paternidade efetiva do Theo, né, do genitor. Mas ele cuida do Theo com todo o amor do mundo. Eles se dão muito bem, eles se gostam muito. Então, assim, o relacionamento deles é muito lindo, né? Eles têm esse contato, essa convivência de pai e filho, né? Postiços. Sim, sim. Porque o Theo adotou ele como pai, inicialmente, e ele adotou o Theo como filho, né? E ele fala que o Theo não é só o meu filho. O Theo é o nosso filho, né? Que lindo. É porque quando o homem ele vai ficar com uma mulher que já é mãe, ele tem que ser homem e meio, tem que ser homem mais um pouco. Sim. Porque você não entra na vida de uma mulher que tem filho sem estar na vida dos filhos. A não ser que a mulher abra mão dos filhos, né? De estar com. Tem mulher que faz isso também. Mas a maioria não faz isso. Então, o homem, para se relacionar, ele tem que estar incluso nessa paternidade. E não é a paternidade de querer substituir. Não é isso. Quem sai ganhando nisso é só a criança. Sim. Porque a criança, tanto é que a filiação socioafetiva. A criança, ela tem hoje, pelo menos, duas pessoas que ela pode olhar, ele pode olhar e se espelhar, né? Na versão masculina dele. Sim. Que é assumir os cuidados. E se não fosse assim... Foi o primeiro namorado que você teve depois do término? Foi. Na verdade, foi a única pessoa, assim, que eu apresentei pro Theo. Foi o primeiro e único relacionamento que eu tive. Mesmo porque eu sempre deixei o Theo bem reservado. Apesar de postar algumas fotinhas dele nas minhas redes sociais e tudo, eu fui uma pessoa que eu sempre evitei apresentar ele para as pessoas, né? Amigas muito próximas minhas conheciam, mas amigos, assim, conhecidos eu nunca apresentei, né? Então, quando eu realmente apresentei ele pro Theo, a gente já era amigo antes, né? Então, ele acabou conhecendo o Theo, né? O Theo já sabia que a gente era amigo. E aí, quando o Theo já gostava muito dele, e aí, quando o Theo soube que a gente era namorado, ele ficou super feliz, né? Porque Ele já conhecia, então? Já, a gente era amigos desde 2013, eu e o meu atual namorado. A gente foi amigos Qual o de nome escola, o Victor. A gente era a gente era amigos de escola, né? A gente passou um período afastado. Ele foi viver a vida dele, eu fui viver a minha. E aí, quando a gente se reencontrou, a gente já tinha aquele amor, aquele carinho, né? De amigos, aquele apego. E a gente começou a sair para muitos lugares juntos e tudo. E aí, ele já conhecia a minha família. E aí, ele conheceu o Theo também. Então, foi um processo, assim, mais leve. Tranquilo. Né? Então, eu já sabia como que o Theo ia lidar com ele, como que ele lidaria com o Theo, né? Porque eu acho que isso é um dos grandes medos das mães hoje em dia, né? É de apresentar um namorado, uma pessoa nova para a criança, né? De repente, será que ele vai tratar bem meu filho? Será que meu filho vai gostar dele? Então, para mim, essa parte eu tenho que confessar que foi um pouco mais tranquila por conta da amizade que já existia. Bacana. E você tinha algum requisito? Tem que, sei lá, o Theo tem que aprovar. Não o Theo, porque ele é pequenininho ainda, né? Mas tem que ter alguma atmosfera, assim? Então, na verdade, o requisito que eu sempre tive é que, pelo menos, a pessoa que eu estiver, eu espero que ela tenha, né? Na verdade, o objetivo que eu tinha aconteceu, que era eles terem esse laço, né? De pai e filho. Eu nunca quis que meu filho tivesse um pai à parte, porque ele tem o pai dele, né? Mas que tivesse aquele convívio ali, porque eu pretendo me casar e ter outros filhos. E o meu maior medo foi o Theo, às vezes, acabar sofrendo esse sentimento de rejeição, de tipo assim, nossa, olha só, o meu irmão convivendo com o pai dele. Então, assim, eu sempre pensei muito nisso, sabe? E eu tinha muito medo disso acontecer. Mas as coisas
foram muito leves, assim. E o meu requisito maior também fosse a questão do respeito, né? Dentro do relacionamento, tanto a mim quanto ao meu filho. Principalmente, que pra mim era, acho que impossível, né? Existir um relacionamento onde houvesse respeito. Porque eu vivi muito o não ter respeito em outros relacionamentos. Então, pra mim, assim, foi algo que realmente aconteceu. Algo que eu não imaginava que fosse possível. E o Theo, ele tem a presença do pai? Ele convive bem com a família, com o pai? Me conta. O Theo, ele convive bem com a família do pai. Eu acho que, na verdade, é um direito que eu nem poderia tirar isso do Theo, né? Porque o filho não é nosso. O filho, ele realmente é do mundo, né? Então, ele tem o bom convívio com a família, desde que a família queira conviver, né? Então, a avó convive bem com ele, a avó sempre pede para poder viajar, para poder ficar com ele, eu sempre deixei. Ele convive bem com o pai, né? Apesar de existir questões judiciais aí no meio que ele tem que cumprir. Mas ele convive bem com o pai, ele ama muito o pai dele, né? O pai dele trata ele muito bem. Então, existe esse convívio deles, né? Já existiu muita falha, né? Aí atrás. Mas hoje parece que tá tudo bem. Ô, Bia, fala-se muito da avó paterna, né? Então, tem muitas pessoas que têm alguma mágoa da avó paterna, porque a avó passa a mão na cabeça do genitor, valida os erros do genitor, porque é filho dela, né? Então, fica sempre uma dúvida aí se tá pró criança ou não. O seu relacionamento hoje com a avó paterna, qual que é? Eu queria que você me dissesse assim, é essencial? Ela é uma rede de apoio também para você, com o Theo? Me conta, como que fica isso? Sim, ela sempre foi uma rede de apoio, né, para mim. Ela, desde o primeiro momento que eu descobri da minha gestação, ela me deu todo o apoio, todo o suporte, mesmo porque ela foi mãe solo, né? Então, ela sabe, ela foi mãe nova, então ela sabia tudo aquilo que eu tava sentindo naquele momento, né? E a gente sempre teve um bom relacionamento, né, por conta do Theo, mas a gente nunca pode esquecer do fato de que ela é a mãe do genitor, né? Então, por mais que aparenta estar neutra, né, de que seja a favor da criança e tudo, a gente tem a consciência disso e tá tudo bem, né? Porque mãe, né, a gente... Mas vocês não têm nenhum problema, assim, nenhuma briga? Vocês dão bem. Você evita levar pra ela esse tipo de problema, é isso? Na verdade, eu acho que é entre eu e ele, é entre eu e ele. E o que é entre eu e ela, é entre eu e ela e o Theo, assim. A gente É separado. separa as coisas, Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Na época que você engravidou, você tinha quantos anos? 20 e... Eu tinha 21 anos. 21 anos. E você... Ele, de alguma forma, contribuiu durante a maternidade com os custos, né? Enxoval, médico e tudo mais. E se depois que o Theo nasceu, se ele te ajudou também, te ajudou, né? Se ele pagou os alimentos, ele ajudou com os custos do Theo, os custos da primeira infância, ou se você teve... Porque eu conheço a história, né? Porque você é nossa cliente do escritório, mas o pessoal que está assistindo a gente não conhece. Você chegou realmente a ter que entrar com uma ação judicial para obrigar o pai a pagar a pensão, ou ele sempre ajudou? Então, eu quero que você me conte desde a maternidade se teve algum auxílio material. Psicológico a gente já viu que não teve. Nenhum. Mas material. E também depois se teve essa situação ou Teve não. um desauxílio psicológico. Um auxílio psicológico para prejudicar, né? A destruição psicológica. Então, durante a maternidade, não teve contribuição nenhuma da parte dele, mesmo porque na época eu nem sabia que isso existia, né? Eu era muito leiga nessa questão de assunto. Eu não sabia nem que o pai Você não sabia que existiam os gravídicos? Não, eu não sabia disso. Então, era a vitamina eu que pagava, o convênio era eu que pagava. Como eu tinha um convênio, né? Eu fazia todos os exames e tudo. Então, eu fazia os acompanhamentos, né? Quando ele queria estar na consulta, ele ia junto. Quando nasceu, aí a gente estava já junto. Mas a questão ele, que eu não posso negar, né? Ele realmente sempre pagou, né? A pensão nos meses que a gente não estava junto. Sempre comprou as coisas pro Theo e tudo. Só que é aquela coisa, né? Um mês eu vou dar tanto, no outro tanto, esse tanto. Agora eu preciso reduzir porque, sei lá, eu bati o carro. Aí ele queria reduzir.
E não é assim, tipo, A criança continua minha tendo os criança mesmos tem gastos. os gastos, né, fixos ali no mês. Não dá pra você aumentar e reduzir a hora que você quer. Então, ele sempre pagou, mas tinha muita essa oscilação de valor, né? E aí, sempre foi dessa maneira, só que aí foi onde... contar um pedacinho aqui, né? De que ele deu um cachorro pro meu filho de presente. Que hoje não. é a minha filha. Oh, Mas ela deu um é tão cachorro? linda. É um cachorro. De pelúcia. Não. Uma pug, uma pug. É um bulldog francês, é minha Ah. filha. Ele deu o bulldog pro meu filho. E aí, a gente havia feito um combinado, né? E o cachorro também tem gastos, né? Tem muito gasto, principalmente cachorro de raça, né? A gente E o sabe. nosso combinado era: eu cuido na minha casa para estar com o Theo e você vai arcar com todos os gastos do cachorro. Combinado. Ele deu a palavra dele de que seria assim, até ele realmente, né? Eu não sei nem se esse é o motivo principal, né? Até ele estar em um outro relacionamento. Uhum. E aí, aonde ele esteve, ele iniciou um novo relacionamento, ele já queria reduzir pensão. Ele ia pagando as coisas, né, da cachorrinha. E aí, chegou um momento em que a namorada dele descobriu, ela não sabia, né? E, tipo, ela veio, me mandou mensagem, né? Falando que, seu namorado sabe disso, que ele paga pra você as coisas do cachorro e tal. E eu fiquei... Caiu de paraquedas a menina, né? E eu fiquei, mas por que ele não saberia, né? É óbvio que sabe. Uhum. E aí foi aonde começou a existir uma briga tremenda por conta de valores que eram me transferidos, né? Mentira. Por conta do custo da Com a cachorra. nova. Com a... A nova namorada descobriu, caiu de paraquedas. Sim, a nova namorada descobriu e começou a questionar esses pagamentos. Começou a questionar e começou a não querer que ele transferisse os valores. E aí foi aonde ele queria reduzir mais a pensão e reduzir... E, na verdade, suspender os gastos do cachorro. E aí eu acabei ficando com todos os gastos. Porque eu tinha que complementar a minha parte, mais a parte dele, na questão da pensão, e arcar com todos os gastos do cachorro, que era ele que deveria arcar, né? Então, pra mim, assim, foi aí onde Ela te mandou mensagem? ela me mandou Gente, que mensagem. assédio. Por que essas mulheres passam essa vergonha? Olha, eu não sei. Eu, assim, vejo que existe muito atrito de mãe com madrasta, né? Uhum. Infelizmente. E, pelo menos, da minha parte, eu falo, gente, a gente tem que tomar cuidado com a versão que a gente ouve, porque, pra mim, eu devo ser a pior pessoa do mundo na versão dela, na versão dele. Mas, no caso meu, né? Ela pegou o meu número no celular dele, me mandou mensagem. Porque ela não estava gostando do valor que me era transferido e ela não Ué. estava gostando que eu mandasse fotos do Theo para o namorado dela, que é o pai do meu filho. Aham. Que nasceu antes dela cair na vida Existe, dele. Então, assim, pra ela aquilo era inadmissível. Como assim? E meu namorado, gente, sempre foi ciente de tudo isso, né? Ele sempre teve muita maturidade pra lidar com tudo isso. E pra ele tava tudo bem. Mas aí foi aonde começou a surgir todo o caos, né? Onde ela começou a causar, a fazer muita coisa. Então, e no aí, começo ele colaborava, então. colaborava. Assim, a gente usa o termo colaborar, que não é tecnicamente certo, né? Ele fazia a obrigação dele, digamos assim. Mas tá, só para as pessoas entenderem. Ele colaborava, pagava o que tinha de custos e tudo mais. Sim. Aí quando ele começou a se relacionar com essa nova menina, tá com ele ainda ou não? Eu acho que tá. Tá. E aí começou a ter problemas, ele começou a querer diminuir os valores. Foi isso? E é uma coisa que eu vejo que acontece com muitas mães por aí, né? Que muitas mães não, muitos pais, né? Paga determinado valor, vê a criança com uma certa frequência, e aí quando inicia um novo relacionamento, vira de ponta cabeça. Tava tudo dando certo, esse acordo de boca que não é recomendável, mas tava dando certo até chegar outra pessoa, porque o processo que você teve que entrar para obrigar o juiz, né? O juiz obrigá-lo a pagar algo, porque, gente, o juiz obrigar um pai a cumprir com a sua obrigação, eu acho que é um pouco assim, fora da curva. Já pensou um juiz ter que falar para você que você tem que cuidar do Theo, que você tem que pagar as continhas do Theo? Não é. É uma coisa que eu acho estranha, porque eu falando por mim, assim, né? Gente, eu tiro de mim, literalmente, para poder dar pro meu filho. Se eu tiver que deixar de comprar coisas para mim, para que
eu consiga comprar para ele, para que ele tenha a melhor educação, para ele vestir as melhores roupas, passar no melhor médico, isso eu vou fazer sem dúvidas. E para mim é estranho porque, né, você tem que obrigar uma pessoa a pagar aquilo que é direito da criança receber, estranho, sabe? né? A criança ter que tá ali na justiça para receber o que é dela, né, por direito. Mas foi recente. O processo não é uma coisa que desde que o Theo nasceu você teve que entrar. Não. Porque antes funcionava esse acordo que vocês tinham. É, mas desde o começo, né, eu já falava pra Van que eu iria contratá-la um dia para poder fazer Mas os demorou para processos. ela contratar um E eu pouquinho. sempre falei pra Van, um dia eu vou contratar você para poder advogar para mim. Até que esse dia, graças a Deus, chegou, né, gente? Foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Por falar nisso, Bia, tem dois recados importantes. Todo relacionamento entre pai e mãe, quando são divorciados ou quando não estão juntos, ele é extremamente conflituoso. E pensando nisso, nós temos um patrocinador aqui no programa de hoje, que é o aplicativo Criando. Esse aplicativo, o Criando, é um aplicativo criado para pais e mães divorciados tratarem de questões relacionadas ao filho. Então, financeiro, agenda, informações sobre o filho, troca de mensagens, sem aquele negócio do WhatsApp de apagou, sumiu, mensagens por temas, inclusive, você consegue separar tudo isso no maravilhoso, o melhor aplicativo para pais, que eu digo que nasceu para pais divorciados. Mas hoje pais que estão juntos também usam para trocarem e terem em um único lugar todas as informações sobre o seu filho. E o aplicativo Criando é, sem sombra de dúvidas, o melhor aplicativo para você que é pai, que é mãe, que quer ter as informações sobre o seu filho em um único lugar. Então, o Criando é o patrocinador aqui do nosso episódio. Tem aqui embaixo, vou deixar o link para você conhecer o Criando. Tem na Apple Store, tem na... Como é que é? O Google Play, né? Tem no Google Play. É um aplicativo que é muito bom. Tem uma assinatura que é muito baratinha. Realmente vale muito a pena você conhecer o Criando. E temos também um segundo patrocinador neste episódio, que é o escritório Paiva e André, que é o nosso escritório de advocacia, um escritório feito para você que é mãe, para você que está em busca de alguém, de um escritório competente, técnico, para cuidar das questões jurídicas, pensão, guarda, alimentos. Não é só isso que a gente faz, tem muito mais coisa, mas o Criando e o Paiva e André, então fica aqui a nossa recomendação. Ô, Bia, e pra Bia é muito recomendado, inclusive, o Criando, né? Muito, muito. É bom, gente, porque, olha, aí madrasta, por exemplo, mas tô com ciúmes, mas não vai mais ter contato, agora é no Criando. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, com essa fala da Bia, que me deixou muito reflexiva, sobre a questão do quanto entre duas mulheres, enquanto existe um conflito, tem um homem muito confortável. Sim. Então, enquanto tem um conflito da madrasta, se dá o trabalho, gente, eu não daria esse trabalho. Ela se dá o trabalho de pegar o contato da mãe, mandar uma mensagem e falar, filha, você tem que ter essa abertura direto com o seu namorado. Né? Porque você não participou quando eles estavam fazendo o Theo, quando o Theo nasceu, você chegou depois, já tinha uma relação formada antes disso. Então, sempre que eu vejo essas questões, eu fico pensando o quanto seria fácil evitar esse tipo de conflito se a pessoa simplesmente se colocasse no lugar dela. Você chegou depois nessa relação. Então, assim, o quanto que ele tem que pagar é o proporcional ao quanto ele pode pagar, o quanto o filho dele também tem de necessidades, né? Que essa é uma luta que depois desencadeia onde? No judiciário. Sim. E sempre que chega no judiciário, já chega com um certo litígio. Não tem como chegar no judiciário e ser tudo harmônico, a Disneylândia, nada disso. Aí o litígio aumenta, né, Bia? E aí você falou assim do seu noivo, namorado. Então, assim, você falou assim do Vitor. O Vitor sempre foi muito tranquilo, tal. Porque o homem, de fato, ele... Eu não sei qual que é a questão que os homens têm, que normalmente a questão não é o padrasto se metendo, mandando mensagem pro pai. Normalmente ele faz o que ele tem que fazer, que muitas vezes é o papel do pai, né? Não só financeiro, como também afetivo.
Enquanto que a mulher não, ela fica lá se degladiando com a mãe. E isso, para finalizar minha frase, só traz uma afirmativa: insegurança. Porque deve ser difícil também ter a Bia, né? Do outro lado ali, deve ser horrível. Vai, Bia, vamos lá. Hoje, como que é a sua comunicação, já que a gente estava falando do criando? Qual que é a sua comunicação com o pai do seu filho? Hoje é só por e-mail. Já teve épocas em que a gente poderia se falar somente através do WhatsApp dela, Ixi, pelo permitido por ela. ela é insegura, então. E hoje é somente por e-mail. Hoje é só por e-mail. Isso dificulta para vocês tratarem as questões do Theo ou não? Totalmente, porque já existiram momentos em que, por e-mail, a gente consegue deixar tudo ali por escrito. Mas existem coisas que a gente tem que explicar, a gente tem que falar, né? A gente tem que conversar com a pessoa para entender também, né? Tipo, o que a pessoa pensa. Por um e-mail, é um pouco mais complexo, né? Você não consegue passar talvez aquela mensagem, aquela ideia que você tem. E, por vezes, eu já tentei falar com ele através de ligação e ele estar com ela e se negar e falar, não, a gente só vai se falar se for por e-mail. E se seu filho ficar doente? Daí sempre foi eu, né? No caso, se meu filho ficar doente, talvez ele saiba se for algo grave. Ou se for algum tratamento que ele tiver que ter em casa, aí ele fica sabendo que ele tem que dar remédio tal horário, porque o medicamento tá indo, né? E aí eu costumo falar o que o Theo acaba tendo. Mas conta pra gente o episódio que o Theo ficou internado. O que aconteceu com a sua vida profissional? Aliás, eu quero adentrar esse campo da vida profissional. É bem complicado. E tem um ponto também pra mencionar depois, do sonho que ela tinha, né? E ela teve que abrir mão. Mas depois, conta essa história primeiro. Então, eu trabalhava numa empresa, eu ganhava bem, inclusive, lá. Era um pouco longe, né? E aí, o Theo, ele tinha um problema de saúde, né? Questão de vertigem. Ele acabou passando mal, né? Na escola. A avó paterna foi buscá-lo. E ele acabou tendo uma convulsão. E aí, eu saí completamente desesperada, desnorteada do trabalho para socorrer o meu filho, né? E o meu trabalho era longe. E aí, quando eu cheguei, eu peguei o Theo, levei para o hospital. E aí, relatei tudo pro médico, né? Alguns sintomas que ele já tinha, o que tinha acontecido. E o Theo ficou internado, até mesmo para observação, para fazer todos os exames, para entender o que é que de fato estava acontecendo com ele. E o Theo ficou internado, eu fiquei ausente do trabalho por todos esses dias, né? E eu fiquei ali no hospital durante todos os dias, 24 horas. Para mim, isso jamais seria um problema, né? Para mim, estar com meu filho é um privilégio tremendo, né? E aí foi aonde o genitor da semana inteira, meu filho estava internado, ele foi um dia só para visitar o filho, acompanhado da madrasta. Ficou 20 minutos só com o meu filho, comigo ali, né? E foi essa a visita do pai, né? Então, assim, é uma coisa que eu já não me importo mais, porque eu sempre estive presente, né? Sempre foi eu, em caso de doença, em caso de passar mal na escola. E eu precisei ficar todo esse tempo longe do trabalho, né? Então, para mim, primeiro vem o CPF e depois o CNPJ, né? Então, eu precisava dar toda a atenção ali pro meu filho. E aí, depois de um tempo, né? O Theo vira e mexe passava mal, aconteciam algumas coisas, infelizmente, de alguns problemas de saúde que ele tinha. E era eu sempre que tinha que estar ali para socorrer. E aí, eles acabaram me desligando, né? Do trabalho que eu tinha. E aí, foi aonde eu decidi voltar, né? Para minha vida de autônoma, porque aí eu consigo, né? Ter uma flexibilidade e eu consigo ter essa dinâmica dos dias que eu posso ou não para priorizar estar com ele. Até para fazer um quadro comparativo, vamos lá. Você perdeu o emprego, né? É claro que a gente não está questionando aqui a vida do Theo valer mais ou não que o emprego, porque não tem nem lógica falar isso, né? Mas a gente sabe muito bem que nem só de amor a gente vive pelos nossos filhos. A gente precisa levar a comida para a mesa, pagar o aluguel, porque a mãe não vive de pensão aqui, tá? Eu tô aqui como prova. Não dá, não tem como, não tem. A conta não fecharia. Então, você precisa trabalhar e tudo mais. Isso é um quadro comparativo. Você já presenciou o pai
do Theo perdendo o emprego porque ele teve que ficar com o filho internado? Jamais, gente. Você consegue imaginar isso? Não. Acho que seria até estranho pra mim ver ele deixando de trabalhar pra poder ficar a semana inteira com o filho no hospital, fazer aquele revezamento, né? Porque existiu uma outra vez, há muitos anos atrás, que o Theo precisou passar por um processo cirúrgico, né? Que já era diagnosticado. E aí a gente acabou revezando. Um dia ficava eu, outro dia ficava ele, um dia ficava eu, a gente revezava dia e noite, tudo. Mas aí, depois, com o tempo, como surgiu essa imprevisibilidade, né, dele estar internado, era eu 24 horas. E eu lembro que você pediu ajuda. É. E ele falou o quê? Que não dava pra ele ficar, que ele ia visitar. Mas aí, dessa semana inteira que o Theo ficou lá no hospital internado, ele foi fazer a visita dele de 20 minutos em um dia da semana. Um dia? Um dia só. O filho dele internado. E ele você- queria ainda que eu ficasse de secretária. Informando, né? Quero todas as informações. Quero todas as informações. E se não informar é alienação? Se você não informar, vou levar pro juiz. Mas graças a Deus eu tenho a Van, né? Que a Ingrid falou pra mim, Bia, você não é secretária dele. Então, É isso mesmo. eu só passava o que realmente era necessário, mas não ficava detalhando nada durante o que acontecia no dia. Porque ele queria que eu passasse um plantão médico pra ele todos os dias, por e-mail, e não tinha cabimento, né? É uma ousadia, né, gente? E Vamos voltar naquele assunto que acabou passando, que é sobre a Bia, tá, provavelmente antes dos 21 anos, que você tinha um sonho. Isso. E aí esse sonho ficou pra trás, aparentemente. Conta pra gente. E o que aconteceu aí? O que era esse seu sonho? Então, quando eu trabalhava na academia, né, que eu conheci a Van, eu tinha decidido que eu ia fazer, me formar na aviação para ser comissária de bordo. E aí eu iniciei, né, os meus estudos, fiz tudo certinho. Depois que eu tinha já me formado, comecei a fazer algumas especializações para poder passar nas entrevistas, que são diferentes, né, das entrevistas convencionais. E aí eu estava no relacionamento já com o genitor. E aí foi onde ele falou pra mim, você vai ter que escolher entre seguir a sua carreira ou manter um relacionamento comigo e a gente poder progredir, construir família e tal. Mas por quê? Ele falou isso. Qual que foi o contexto? Porque pra ele era inadmissível que a gente... Minha mulher não vai ser aeromoça. Pra ele era inadmissível estar ausente, né? Viajando a trabalho, porque a vida de comissária, ela é viajando o tempo o todo. tempo Sim. todo. E aí eu, muito imatura na época, né? Eu falo, gente, que a Beatriz de hoje era uma 21 menina anos, né, gente? lá Acho que atrás. ninguém tem E quando a maturidade. gente tem os 21, a gente acha que a gente tem maturidade, Acha, que a gente é verdade. maduro. Só que não. E aí... Viu, Lisandra? Minha filha. E aí eu achei que realmente, né, eu tinha que tomar essa decisão, né? Eu não poderia seguir a carreira. E aí, pela imaturidade, falta de experiência, falta de orientação, acho que falta de noção e de tudo, eu acabei abrindo mão dessa carreira de comissária de bordo, né? E aí, alguns meses seguintes, eu acabei descobrindo a gravidez. E aí, durante a minha gravidez, né, eu estava já em um trabalho CLT, e depois que o Theo nasceu, eu até pensei em retomar os estudos, né? Eu comprei até um curso para poder ir lembrando das matérias e tudo que a gente teve. Só que o que eu pensava muito a respeito era que se eu vivesse trabalhando como comissária de bordo, eu ia me fazer muito ausente na vida do meu filho, né? Eu ia ter que sempre depender de alguém para cuidar dele. Então, teoricamente, para mim, não ia fazer muito sentido, né? Eu ter o filho e deixar para as outras pessoas cuidarem. Isso para mim nunca foi, assim, um objetivo que eu tive. Lógico que quando a gente precisa, a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que usar a nossa rede de apoio. Mas a minha imagem era que eu ia precisar ter alguém para criar meu filho, que não fosse eu. Então, eu acabei abrindo mão disso. Porque eu também não ia querer estar longe dele. Eu não ia querer não poder participar de algumas atividades da escola, de alguns momentos, algumas festinhas. Então, eu abri mão disso depois por conta da maternidade em si. E até voltando ao assunto da Van, né, que ela perguntou, a vida do genitor, na verdade, ela foi sempre crescente, né? Porque nunca teve essa pausa por conta
da paternidade, né? Sim. Eu já fui desligada de 2 trabalhos por conta da maternidade. Já abri mão, né, de carreira e de sonhos também por conta da maternidade, né? Então, para mim, eu sempre fui priorizando a maternidade. Mas é claro, né? Eu admiro muito as mães que conseguem crescer super na carreira, né? Conseguir atingir cargos aí, ter uma vida financeira completamente estável sendo mãe. Porque, para mim, eu não consigo dar aquela equilibrada nos pratinhos, né? Para mim, sempre vai ser a prioridade o meu filho. Até porque para a mulher é tão difícil esse assunto. Carreira e maternidade não é fácil, né? Por quê? Porque se a mãe precisa se ausentar do emprego, o atestado que se pede, ela só pode receber um atestado por ano para crianças menores de 6 anos. Então, para acompanhar numa consulta ou numa internação, é um dia, tá? Só que a criança até os 6 anos, um dia só já é pouco. Imagina, depois dos 6 anos, não. Aí a criança vai sozinha. Então, assim, as nossas leis também, né, as nossas políticas públicas, ela não colabora para que a gente tenha uma maternidade tranquila, estável, em um país de primeiro mundo. Por exemplo, muitas vezes as mães são remuneradas para ficarem em casa com as crianças até os 2 anos ou até a primeira infância, quando a criança vai para a escolinha, né, no período que é para ir. Então, é complicado essa questão para a mulher. Você ficou lá, você pode até levar uma declaração de que você estava acompanhando, mas a empresa não é obrigada a aceitar isso como um documento para que você, né, fique sendo remunerada, apesar de não estar indo trabalhar. Então, é bem complicada a vida da mulher, ou muitas vezes do pai também, que eu sempre gosto de dizer o seguinte, gente, tem mulher que abre mão de ficar com a criança, por quê? Por N motivos, né? Não dá nem pra gente julgar, porque muitas vezes é pesado, né? Maternidade, tem mulher que nem toda mulher nasceu pra maternidade. Mas quando a gente decide ficar, a gente fica com esse ônus também de ter que ter uma rede de apoio. Se você não tiver uma rede de apoio, é muito difícil você ficar estável no emprego, ter uma carreira, né? Um plano de carreira numa empresa grande, por exemplo. Quando a Bia me falou que ela perdeu o emprego, eu fiquei muito chocada, muito chateada. Porque você batalha muito e é uma coisa que choca, porque poderia ter um auxílio do outro lado, né? Eu tô falando auxílio para não falar cumprimento de uma obrigação, mas poderia ter um auxílio, né? Principalmente pela flexibilidade que ele tem, né? Com a questão do trabalho dele e tudo. Então, eu acabei sendo prejudicada, né, no meu trabalho por conta disso. Mas é uma coisa, assim, que eu não me arrependo. Eu não me arrependo, porque o trabalho a gente perde, mas a gente depois consegue algum outro. Claro. A presença ali, né? Que é uma coisa que realmente não tem como. E se um dia o Theo falar, mãe, quero morar com o meu pai? Qual vai ser a reação da Bia? Vamos lá. Olha, eu acho que depende muito da idade dele, né? Porque, pra mim, a criança, ela só vai ter autonomia de responder pelo que ela realmente quer, de ter a decisão dela depois, sei lá, acho que dos 13 anos, dependendo da decisão que ela quer. A questão é, né, se o pai vai querer. Se o pai vai querer que ele vá morar junto, porque eu acho que é, na verdade, um ponto até delicado e complicado de eu poder responder, porque talvez eu não permitiria. Porque eu sei de tudo que eu abri mão, né? Não que ele seja obrigado e não me deve algum tipo de coisa por conta disso. Mas eu sei tudo que eu passei sozinha ali, tudo com ele, na educação que eu construí, venho construindo com ele, né? A rotina e tudo, pra ele simplesmente falar, eu quero morar com meu pai, mas peraí. Mas acho que é bom, ainda assim, né? Porque quando o pai não estar presente o tempo todo, né? Ver só o final de semana, o pai é a parte legal, né? O pai pega só de final de semana, o pai leva pra passear, o pai compra brinquedo, o pai compra as coisas mais legais, mais divertidas. Então, o pai é aquela coisa, né? Meu pai é o final de incrível. semana e as férias, né? Que a Então, gente sempre com quer viver. certeza, pode existir esse momento de quero morar com meu pai, Sim. né? E achando que tudo isso vai ser... Mas né? Acho que nesse momento da convivência, que a gente conhece a pessoa de fato como ela é, né? O que eu aconselho para as mães quando chegar e se chegar esse momento, tá? Porque tem criança
que quando chega a adolescência, fica curioso para saber, né? Não, na casa do meu pai é tão legal. Lá tem pizza, lá tem Pode cinema, tudo. lá eu não tenho rotina. A princípio, eu como mãe, eu não deixaria também. Assim, por livre, assinar papel e deixar, não. Vou lutar até o fim. A gente vai no psicólogo, se você quiser ir, a gente vai esperar um juiz decidir se vai ou não. Mas eu vejo hoje que tem mães que deixam. E se surpreendem. Algumas positivamente, porque aí o pai, tipo, organiza a rotina, nananã, e elas falam, nossa, nem conhecia essa versão de pai. Mas tem umas que, assim, se surpreendem negativamente. Teve uma que veio aqui e falou exatamente isso. Não cuida da higiene da criança, a criança não tem rotina, a criança está numa idade de ficar querendo se indispor com o pai, com a madrasta. Então, assim, o meu conselho é, não deixe, lute. Lute até um juiz. Se você tiver que perder a guarda do seu filho, perca porque um juiz deixou. Mas não porque você abriu mão, porque é isso que você falou. Seu filho não te deve nada, mas você fez tudo por ele. E eu também sou virginiana, né? O virginiano, ele é do tipo, deixa que eu faço melhor, pode deixar que eu faço melhor. E a adolescência, pra mim, gente, assim, uma coisa que eu já penso desde já, né? Ela me assombra. Porque eu acho que é a fase, assim, que é onde eles começam a querer ter as próprias vontades. Sim. É onde eles já se sentem adultos. É onde eles querem ter as próprias escolhas. E a gente, como adulto ali, né, criando eles, a gente sabe, né, onde que tá o risco, onde que tá o erro, o que deve fazer, o que não deve. E eu acho que, né, apesar de ser um ser humano, né, de ter as vontades, tem que ser respeitado com certeza, mas de não tomar decisões assim, do tipo, quero sair de casa para ir morar com o meu pai. Pra mim, provavelmente, eu precisaria de você novamente E pra de lutar terapia, né? pela guarda. Não vamos precisar, não vamos Porque passar por isso. o que acontece às vezes, né, que a gente percebe, lá, até dentro do escritório, é que quando a criança é pequena, o genitor, os pais, eles muitas vezes não dão muita bola, né? Quando vai ficando maior, uma adolescência, uma segunda adolescência, 15, 16 anos, depende do pai vir até parceiro, né? E aí fica um pouco mais fácil de você ter em casa. Então, realmente. Mas eu também acredito que tudo ao seu tempo. Não adianta sofrer por antecipação, porque, né? Enfim. A maternidade, a paternidade, ela vai mudando. A gente vai mudando. Os tempos vão mudando. Os nossos filhos vão mudando. E o importante mesmo, que eu vejo, é sempre ter uma boa base. Que é a base que a gente dá na infância e tudo mais. E que bom que o Theo hoje tem uma referência masculina boa. Vamos falar do genitor, porque a gente não sabe. Mas é muito importante, e toda mãe que vem aqui, eu faço questão de falar isso. O quão importante para o filho é ter uma boa imagem, um bom espelho masculino. E muitos pais não são essa referência, não conseguem ser, nunca serão. E aí que bom que nem sempre precisa ser o pai essa referência. Pode ser o pai em alguns pontos, mas principalmente do padrasto, muitas vezes. Às vezes é o avô, às vezes é o tio. Então isso aí é também muito, muito bacana. E que bom que o Theo tem essa possibilidade, né? Muito, muito importante isso aí para a formação dele. Bia, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, lembrando que esse episódio é um oferecimento do aplicativo Criando. Você que é pai, você que é mãe, que está aqui assistindo o nosso programa, baixa o aplicativo. Vou deixar aqui na descrição o aplicativo Criando e também o oferecimento do Escritório de Advocacia Paiva e André. Inclusive, você é cliente do escritório, né, Bia? Com muito Quer fazer um orgulho. depoimento aí? Fala um pouquinho sobre a sua Olha, experiência. o que eu tenho para falar para vocês é contratar Paiva e André para poder assumir o caso de vocês judicialmente é contratar a paz. Que lindo. Porque, olha, quando eu pego o processo, no começo a Van falava para mim, Bia, não fica olhando o processo porque você vai ficar ansiosa, vai ficar nervosa. E hoje, gente, eu olho a Vanessa e o Rafa me defendendo no processo, eu fico, gente, é babado. É uma coisa, assim, surreal. É incrível.
Mas incrível é você também, que ó, eu quero falar o seguinte pra vocês. Do que, assim, vendo de fora a história da Bia, que eu acompanho ela há muitos anos já, né? A gente não perdeu contato, né? E você é uma menina muito batalhadora. A Bia não é uma menina rica. Ela é uma menina que sempre foi bonita e nunca tirou proveito disso de forma errada, pra fins ilícitos, nada disso. Coisa que muita gente às vezes se perde no meio do caminho por Sim. conta disso. E ela é tão batalhadora que ela tá trabalhando sempre, então ela mexe com eventos, né? E, eventualmente, ela também faz docinhos e salgados também, né? E aí aconteceu que a gente comprou os docinhos dela. Ai, Nossa! A gente comprou uma torta. Foi da porque Bia que foi roubaram da a gente? Bia. Ela não é que ela faz não é salgadinho de coxinha, não é essa Putz. coisa. É uma coisa muito personalizada. Então ela faz uma torta toda incrementada. E ela A gente vai comeu essa filmando. torta? Não, ela vai filmando o processo, ela coloca ali o queijinho, o franguinho, nanana. Aí eu falei, vou comprar. Aí comprei uma torta salgada e uma doce. E mandei o Uber ir lá buscar. E o Uber, Mas mandou errado também, né? mandei o Uber errado, Mandou né? Uber normal. Uber Tem normal. que ser Uber. O Uber se vê que sentindo aquele cheiro. Levou minha torta embora. Eram duas tortas, então? Duas. Eu eram lembro, eu fiquei duas muito tortas puto e tinha nesse as dia. pequenininhas E também. tinham as Eu pequenininhas. fiquei muito Depois, bravo, porque eu tava com muita fome a nesse gente ia dia. encomendar pra dar pras meninas do escritório, ainda bem que a gente. Mas se você Foi estiver fazendo. confraternização de final de ano. Com Meu fraternização. Mas ela é muito esforçada, eu queria dizer isso. Se você voltar a fazer, me manda que eu vou divulgar. E aí vocês também vão ter acesso. Deixa seu Insta, Bia, pro pessoal que quiser, que estiver assistindo, se identificou com a sua história, quiser te seguir. Meu Instagram é @beamonteiro_. Vou deixar E aqui aí? embaixo. Tá, e aí lá, se vocês tiverem interesse, de repente, em ver o Instagram, né? Pediu das docinho, tortas. mas pede do Uber certo, hein? Mas o das tortas tem o Instagram deles. Tem, aí é Põe que aí. é um pouco mais difícil pra eu poder mencionar aqui, mas eu passo no... Ah, tá bom. meu tá Instagram bom, pessoal. Combinado. Tá bom. Então. E, Bia, então vamos lá. Você foi uma mãe jovem, 21 anos, de um relacionamento que ainda não tinha sido formalizado, de um namorado, teve seus problemas, abandonou parte dos seus sonhos, porque imagino que outros ainda continuem vivos, né? E eu queria, pra gente finalizar esse bate-papo, que você dissesse qual que é o seu sonho hoje, o que você espera da sua vida em 2026 e que você deixasse principalmente um recado para todas as mães jovens que estão agora talvez com muitas dúvidas e com muito medo, o que você passou e o que você pode dizer para elas sobre essa experiência. Tá. Bom, hoje o meu sonho, claro, que engloba o meu filho, né? É eu conseguir construir uma boa condição financeira de poder proporcionar para ele as melhores coisas, né? E também de ajudar muitas pessoas financeiramente. Eu acho que esse é o meu sonho máximo, né? De conseguir ser rica. Não digamos rica, mas eu ter muito dinheiro para poder ajudar muitas pessoas, né? Muitas ONGs. E conseguir, né? Fazer com que meu filho tenha uma vida melhor ainda. Faça viagens, realize os sonhos dele também. E um recado que eu dou é que a gente nunca pode pensar que o amanhã não vai ser diferente. Porque, pra mim, naquele momento da minha gestação, que meu filho era pequeno, eu achava que o meu mundo tinha acabado, que minha vida tinha acabado, que eu não ia mais conseguir encontrar ninguém na vida, que eu ia ser uma fracassada. E não, gente. A gente consegue encontrar homens bons. E a maternidade, ela ajuda você a filtrar melhor ainda esses homens. Porque se relacionar depois que você tem um filho, você automaticamente separa os homens dos meninos. Os meninos, eles não querem saber se relacionar com mulheres. E esses são aqueles homens que não valem a pena, que só vão dar dor de cabeça. O homem mesmo, quando ele quer se relacionar com a mulher, ele já sabe da maternidade dela e ele vem para poder somar nisso. Então, eu acho que, assim, a maternidade, na verdade, ela só ajuda, né, a gente a conseguir encontrar alguém de verdade que nos respeita, que respeite os nossos filhos. Então, existe uma luz no fim do túnel. A volta por cima da Bia foi... E será ainda. A gente ainda vai saber muita coisa aí dela. Tá só no começo da vida.
Bia, obrigada por ter participado. Eu amei. Eu tava há muito tempo querendo trazer ela já. Ainda bem que deu certo. Que dê tudo certo sempre na sua Eu que vida. agradeço vocês. Conta com a gente. Tá bom? Com certeza. Pra tudo. E é isso, gente. Inspirem-se sempre em histórias de pessoas que possam agregar, que possam trazer aí um fundinho de esperança, porque às vezes a gente está muito perdida em volta nos nossos próprios sentimentos ali de derrota, de fim do túnel, de acabou. E não, gente, a maternidade ela é só o começo. E não se espantem com o número de julgamentos que virão, mas eles vêm e eles fazem a gente se transformar. E hoje você se transformou nessa mulher aí poderosérrima, saiu daquela menina que só sorria. E hoje continua sorrindo, mas é hoje essa mulher aí com sonhos, planos e tudo envolvendo o Theo. O Theo é lindo. Eu sou Parabéns. suspeita para falar. Eu agradeço vocês a oportunidade de estar aqui, compartilhando com vocês mais uma vez a minha história, né? E também por todo o trabalho de vocês junto comigo aí nessa trajetória. Obrigada. Legal, obrigado, Bia. Esse foi o episódio com Bia Monteiro. Siga aqui o nosso canal do YouTube, aqui no no Volta Por Cima, o canal da Volta Por Cima, que tem esse quadro, esse podcast, que é o Paridas e Julgadas. Tem muito conteúdo para você consumir aqui. Assista os outros vídeos, maratone. Tem muito conteúdo jurídico gratuito para você aqui dentro. Baixe o aplicativo Criando em todas as lojas, na Apple Pay, no Google Store. Não, Google Pay? Na Apple Store Apple Store, no Google Google Play. Isso aí. E se você quiser indicar alguém para participar aqui do Paridas Julgadas, deixa aqui nos comentários. Deixa a sua frase de motivação para Bia, que ela vai assistir depois aqui também. Veja aí todos os nossos episódios e até o próximo programa do Paridas e Julgadas. Beijo, Tchau. gente.